A HUGV vai receber repasse de 1,6 milhão para modernização de cirurgias. Mais uma manutenção preventiva. Fornecimento de água nas zonas centro, oeste e norte será suspenso na terça-feira. Maiores bancos do país vão fazer mutirão a partir de hoje para renegociar dívida de clientes em atraso. A aposentadoria militar será votada com salário integral e sem idade mínima. ONU. Mundo tem mais de 40 milhões de vítimas da escravidão moderna. COP25. Conferência começa hoje em Madrid com o objetivo de aumentar a ambição climática. Corpo de homem decapitado é encontrado às margens de avenida no Distrito Industrial. Mulher é presa suspeita de matar ex-namorado à faca durante discussão no Gilberto Mestrinho. Homem é encontrado morto em apartamento asfixiado com fio de ferro de passar-roupa no Alvorada. Padastro é morto a golpes de faca após espancar sua mulher. O filho foi o autor do crime. Corpo de homem encontrado em área de mata na M10. Envolvidos com drogas, homens são executados no Zumbi 3 e no Jorge Teixeira. O Jornal da Manhã está começando 5h47. Previsão do tempo. O dia fica claro a parcialmente nublado e com temperatura elevada, diz o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que a chance de chover 15 milímetros é de 90%. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 34 graus Celsius. A umidade do ar é de 79% e os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 2 de dezembro. 336 dias do ano e faltam 29 para terminar 2019. Dia das Santas Bibiana e Bárbara. O que comemoramos hoje? Dia Internacional da Abolição da Escravatura. Dia da Astronomia. Dia Nacional das Relações Públicas. Dia Nacional do Samba. E o Dia Pan-Americano da Saúde. Na mitologia hindu, festa de Shiva, deus da dança e do movimento. Aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1870 estreia no Brasil em homenagem ao aniversário de Dom Pedro II no Teatro Lírico Fluminense, ópera de Carlos Gomes, O Guarani. 1901, o americano King Camp Gillette patenteia um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o início da Gillette Safety Razor Company. Em 2 de dezembro de 1993 morre Pablo Escobar. Nenhum traficante agitou tanto a Colômbia quanto o líder do cartel de Medellín. A guerra que ele lançou contra o Estado colombiano provocou a morte de 4.000 pessoas. 1997, o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, era desativado em 93 e virou um dos maiores centros de pesquisa ambiental da América Latina. 1999, o Reino Unido transfere o poder político na Irlanda do Norte ao Executivo da Irlanda do Norte após o acordo de Belfast. Em 2015, atentado de San Bernardino. Aizwan Farouk e Tashfin Malik matam 14 pessoas e ferem 22 na Wineland Regional Center em Bernardino, lá na Califórnia. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao repórter Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade. E em instantes ele vai estar contactando com a gente para as primeiras informações. Enquanto isso, vamos dizendo que a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 70 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, o CNAM, localizado na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, muitas reclamações, não é de polícia não, vamos falar em outro assunto. Muitas reclamações contra a concessionária de águas que quebra calçadas em Manaus, esburaca ruas, só em uma residência, só em um prédio, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, antigo Beco do Macedo, ou Vieira Alves, como queiram. Em 3 meses, uma calçada foi refeita a Peregrini e eles estão à procura e ninguém sabe de quê. 3 vezes já quebraram toda a calçada do prédio e isso acontece, é recorrente aí em toda a cidade. E como se não bastasse, estão esburacando as ruas, né? A prefeitura asfalta, a concessionária vai lá, faz o buraco.
Isso aconteceu na rua Leopoldina, em 3 casas, na área do bairro Gilberto Mestrino, nós falávamos na semana passada, e outras tantas reclamações de quebrar calçada à procura de gatos. No caso lá da rua Leopoldina, quebraram, fizeram buraco na rua, até agora não foram consertar, já tem uma semana, e não encontraram o gato e acabaram com o asfalto da rua. Pois é, Peregrino, esse fato já aconteceu na rua Javari, lá no Vieira Alves, por 3 oportunidades. A calçada foi refeita, eles foram lá, quebraram de novo, foi refeita, quebraram de novo e agora foram de novo quebrar e atrás, não sei de que, não é possível que na primeira vez não encontrasse o que eles queriam, né, Peregrino? Paulo, as reclamações são tantas aí, não é só um fato isolado, são recorrentes e vem acontecendo aí, e com muitas reclamações. Alberto Pellegrini, a movimentação dos prontos-socorros da cidade foi intensa? Foi intensa, Paulo, agitada demais, sobretudo no pronto-socorro João Lúcio e no pronto-socorro Platão Araújo. Muitos eventos de faca, de tiro, de agressão física e de violência, Paulo, muita violência. Como nós conversávamos na nossa primeira reunião de pauta, logo agora, no meio da madrugada, Paulo, eventos de bala no pronto-socorro Platão Araújo, já tem um morto no necrotério do Platão Araújo, bem como outro morto, esse a facadas no pronto-socorro João Lúcio, nós já encontramos na madrugada de hoje. Peregrino, aquele dono de joalheria lá na Zona Leste que foi baleado, e um funcionário também foi baleado, ele estava hospitalizado e morreu no último sábado, né, Peregrino? Mas o bandido que o matou também já morreu, né? Pois é, também já foi, Paulo. Infelizmente, né, a vítima, o inocente, também morreu. Estava internado, travava uma violenta batalha aí contra a morte, mas infelizmente acabou indo a óbito. Ele foi sepultado ontem, em meio a muita comoção e revolta também, porque foi um casal, né, Pellegrini, que adentrou o estabelecimento e atiraram no homem e em seu funcionário. E o detalhe, Paulo, eles não reagiram ao assalto, foi na pura maldade, foi tão somente na maldade que atiraram no empresário, no dono da loja. Quando presos, chegam na penitenciária com a Bíblia na mão, né, Peregrino? Ah, sim, já aceitei Jesus, estou pronto para virar um novo homem. Pois é, mas isso não deu tempo. Isso não deu, isso daí, Paulo, não tem diabo que solte ele, já está embaixo dos 7 palmos, eu falo do bandido. Faltou só uma mulher, né, Peregrino? Pois é, né, mas quem sabe, Paulo, até a chegada de Papai Noel, ela não parta dessa para pior. Peregrino, assalta ônibus, não? Não, Paulo, não chegasse ao nosso conhecimento. Estivemos aí no sábado, mas ninguém ficou ferido, né? Mais uma vez levaram a renda do coletivo, mais uma vez na zona norte da cidade, levaram os pertences dos passageiros, levaram a renda do ônibus, e isso vem acontecendo, Paulo, infelizmente, muitas vezes em Manaus. Peregrino, a picape Hilux de cor preta, modelo 2015, de placas PHF 3822, vou repetir a placa PHF 3822, foi roubada lá da rua Abacaxi, no bairro Alto de Iranduba, há 4 dias. O proprietário Fabrício César está pedindo a quem tiver qualquer informação a respeito do veículo roubado que ligue para ele ou envie mensagem de texto pelo telefone 99131 99131 8176. 99131-8176. E os ladrões de carro também estão aí à solta, não é, Alberto Pellegrini? Paulo, tem acontecido demais, né? E a orientação que a gente pode dar, como sempre, você, Valdir Correia também fala sempre, para colocar um rastreador no carro, né, Paulo? Não custa tão caro assim e vale a pena colocar no seu veículo, que uma vez com esse rastreador você consegue localizar o carro em qualquer lugar do planeta, com uma margem de erro muito pequena, e só acionar a polícia vai junto e dá para recuperar o carro. Pellegrini, um homem espancava a sua mulher. E o que aconteceu, Alberto, com ele? Paulo Guerra, daí seu filho da senhora, que apanhou muito covardemente desse homem lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, o filho dela foi avisado de que sua mamãe estava apanhando. Ele foi até o local, daí iniciou uma discussão com o padrasto ameaçou matá-lo, houve briga, o enteado pegou uma faca e matou o padrasto a facada. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Aí a discussão começou dentro da casa, os dois depois saíram da casa, chegaram até a rua e lá o padrasto foi morto a facadas. A mulher já foi presa e o corpo do ex-namorado que ela matou a golpes de faca está onde, Pellegrini?
Ele está, Paulo Guerra, nesse momento a caminho do Instituto Médico Legal. Ele foi esfaqueado durante, já no começo da madrugada, Paulo, ele durante uma discussão com a mulher, ele acabou levando uma facada e foi levado ao pronto-socorro. Quando estava se iniciando a cirurgia, ele acabou morrendo, Paulo Guerra, e o corpo está nesse momento chegando no Instituto Médico Legal. É ex-namorado, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Aquela coisa de ex-namorado, um diz que é ex-namorado, se diz que é. A verdade, Paulo, dos fatos serão, tem várias versões em relação a isso, mas a versão mais forte é essa que você está colocando, que é um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Corpo de um homem decapitado foi encontrado às margens de uma avenida no Distrito Industrial 2, Pellegrini. Foi, Paulo, já nas proximidades do bairro Nova Vitória, ali próximo à pista da Raquete, área muito conhecida ali por assalto a ônibus antigamente, antes de tirarem o quebra-mola. Foi bem próximo àquele quebra-mola, Paulo, na Avenida dos Oitis, quando esse homem foi encontrado já em estado avançado de decomposição e decapitado. No bairro da Alvorada, um homem foi encontrado dentro de um apartamento onde morava. Ele estava asfixiado, Pellegrini? Pois é, Paulo, um grupo de amigos, né, sentiram falta dele. Cadê ele? Por que ele desapareceu? Aí foram até a casa dele, encontraram a porta da casa arrombada, viu, Paulo? A fechadura estava arrombada e encontraram esse homem com sinal de asfixia. Ele pode ter sido, né, morto aí por estrangulamento, e a polícia já está investigando o caso. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já esteve no local, a perícia também já fez os primeiros procedimentos para elucidar esse crime. Pois é, ele foi asfixiado com o fio do ferro de passar roupa, também conhecido como aquele ferro elétrico, não é, Pellegrini? Pois é, antigamente era fio de telefone, né? Muita gente usava para matar. Quantos não morreram com asfixiados com fio de telefone? Dessa vez usaram o fio do ferro de passar. O corpo de um homem foi encontrado em área de mata na M10, Pellegrini. Já se sabe a motivação desse crime? Não se sabe a motivação do crime, Paulo. Pessoas, né, que estavam passando a pé nessa estrada ali à altura do quilômetro 35, as pessoas que moram ali naquela área da estrada ali próximo ao quilômetro 35, encontraram esse corpo numa área de mata próxima à estrada. Não se sabe ainda quem matou e por que matou esse homem, que não é lá da área não, viu, Paulo? É um homem desconhecido que está no Instituto Médico Legal. 2 homens envolvidos com drogas foram mortos, Pellegrini. Onde foi? Pois é, Paulo, Zumbi dos Palmares, o primeiro, né? Ele foi morto, primeiro ele foi perseguido, Paulo, logo após ele foi alcançado por homens que estavam em um carro de placa não identificada e posteriormente morto com 3 tiros. Outro também foi morto no bairro Jorge Teixeira. Ele levou 3 tiros, aí ele estava sozinho em casa, a esposa tinha ido para a igreja e ele resolveu dar uma volta lá fora. Logo que apareceu no portão, ele foi assassinado. Pellegrini, o transporte coletivo da cidade, como é que está nesse início de segunda-feira? Está-se de maneira tranquila, Paulo. Nós já estivemos na garagem da União Cascavel e está tudo tranquilo. A União Cascavel que cobre a maioria da zona norte da cidade. Na Global também, Paulo, está tudo tranquilo em relação à saída dos ônibus, também todos saindo na mais absoluta tranquilidade. Eu conversava com os motoristas e conheci o motorista, Paulo, que teve aí uma imagem do ônibus dele, viralizou aí nas redes sociais. Ele saía da zona leste da cidade, quando passou, vinha a sua velocidade normal, quando a porta do ônibus traseira caiu, e o pessoal começou a gritar: motorista, a porta caiu. Ele teve que descer do ônibus, juntar a porta, colocar dentro do coletivo e levar para a empresa. E o ônibus seguiu sua viagem sem a porta traseira, Paulo. É a verdadeira gracinha isso, né, Pellegrini? Pois é, e não é a primeira vez também, já é recorrente, né, Paulo? Nós noticiamos aqui que a porta do ônibus também de trás caiu com os degraus da escada de subir no ônibus, caiu na Avenida Itaúba. Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, muitos casos também, no final de semana, Paulo Guerra, de triângulo amoroso. Como vem acontecendo isso em Manaus? Aconteceu também, rapaz, teve um peão que pegou uma pizza, Paulo, estava olhando para a namorada do outro, fez alguns comentários, o namorado ouviu, foi lá com ele e deu-lhe uma pizza. Eu gostei, ele deu uma entrada todo cheio de hematomas no pronto-socorro. Bem feito, né, Pellegrini? Bem feito. Como diria a vovó.
CMDCA promove treinamento para conselheiros tutelares eleitos em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, promoveu 40 horas de capacitação para os novos conselheiros tutelares e suplentes eleitos em Iranduba no último dia 6 de outubro. Os conselheiros tutelares eleitos: Jardel Vale, Fabiana Viana, Paula Prestes, Jamile Lomas e Celina Vasconcelos, a única reeleita dentre os atuais, receberam instruções sobre as atribuições dos conselheiros, participaram de aulas práticas durante visitas a escolas, apresentaram seminários, fizeram planejamento teórico e relatórios descritivos. As aulas foram ministradas pela assessora técnica da Secretaria de Assistência Social do município, a assistente social Ana Paula Tanaka. Os atuais conselheiros tutelares e técnicos de órgãos integrantes da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, como CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e CREAS, Centro de Referência Especializada da Assistência Social, também participaram do treinamento. Durante a entrega de certificados realizada neste fim de semana na sede do CRAS, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lani Melo, destacou a importância da capacitação. Essa capacitação, ela faz parte do edital do Conselho Tutelar aqui no município de Iranduba, e nós providenciamos uma capacitação de 5 dias, 40 horas, a qual os conselheiros ampliaram suas mentes, suas visões, com aulas práticas, aulas teóricas, e eles estão assim mais confiantes e determinados. Por sua vez, a conselheira tutelar eleita, Fabiana Viana, disse que a capacitação serviu para tirar todas as dúvidas por parte dela e dos seus pares, bem como preparar o grupo para o cumprimento das suas respectivas atribuições a partir de janeiro vindouro. Aqui nessa capacitação deu para nos tirarmos todas as nossas dúvidas que tínhamos, do que é o conselho, do que ele abrange, o que cabe e o que não cabe ao conselho. Então foi de extrema aproveitamento para todos nós, conselheiros, para termos esse conhecimento através da nossa palestrante Ana Tanaka. Vamos fazer o nosso planejamento, o nosso trabalho a partir do ano de 2020. Todos nós sabemos as dificuldades que o município passa, as dificuldades que os atuais conselheiros passam. Então vai ser uma grande missão lutar pela defesa da criança e do adolescente do município de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h08. A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Ambiental, apreendeu ontem aproximadamente 1 tonelada de pirarucu e aruanã durante fiscalização ambiental na Feira da Panher, na zona sul de Manaus. As duas espécies têm proibição de pesca, que é restrita à área de manejo no caso do pirarucu e por conta do defesa no caso do aruanã. Durante a revista das caixas de isopor, ninguém se apresentou como proprietário dos peixes. O pescado foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Na realidade, ele foi levado, porque peixe apresentado não existe. O segundo navio cruzeiro da temporada 2019-2020, o Voledan, atracou por volta das 11 horas de ontem no porto de Manaus com 1.955 turistas entre tripulantes e passageiros. A embarcação de origem holandesa é o primeiro dos 4 navios de cruzeiro previstos para passar pelo Amazonas durante o mês de dezembro. Assim que deixar a capital, o Voledan navega com destino a Parintins, onde aportará amanhã. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas divulga edital referente ao último leilão do ano de 2019, com 613 veículos, sendo 180 carros e 433 motocicletas disponíveis. O certame vai acontecer nos dias 13 e 14 no leilão Manaus, na Avenida Torquato Tapajós, e a inspeção visual dos veículos começa já no dia de hoje. A ansiedade e a expectativa marcam os dias que antecedem o 1º júri simulado no município de Beruri. O evento acontecerá amanhã e é organizado pela turma do curso técnico em serviços jurídicos do Centro Estadual de Educação Tecnológica, o CETAM. O evento é aberto ao público e será realizado na Câmara Municipal daquele município. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está pleiteando junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil
Público recursos para a construção e reforma de aeroportos no interior do estado. Uma equipe do setor de planejamento da CENFRA já iniciou as tratativas com a SAC para apresentar as propostas do Amazonas direcionadas para a reforma e construção de novos aeroportos nos municípios amazônicos. A Infraero já se posicionou favorável às reivindicações e aos projetos do governo, abrindo as portas para as tratativas necessárias para iniciar o processo que culminará com a construção e reforma de aeroportos no interior, além dos que serão beneficiados de imediato, como são os de Maués, Fonte Boa e de Itacoatiara. O Tribunal de Contas do Amazonas realizará nesta segunda-feira uma audiência pública para discutir com jurisdicionados, com a sociedade civil, conselhos populares e sindicatos, o planejamento das fiscalizações e auditorias da Corte de Contas em 2020. A audiência pública será a segunda realizada pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado e terá como tema fiscalização participativa. A ação é uma iniciativa da presidente do Tribunal, conselheira Yara Lins dos Santos, e é aberta ao público. A Águas de Manaus informa que, por conta de uma manutenção preventiva, precisará interromper o fornecimento da estação elevatória de água do Alvorada nesta terça-feira. Os trabalhos iniciam às 19 horas da terça-feira, dia 13, e tem previsão de conclusão às 5 horas da quarta-feira. A água começa a retornar gradativamente assim que o serviço for concluído. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado por completo na região em até 24 horas após a conclusão da manutenção. O trabalho irá promover algumas melhorias elétricas e mecânicas nos equipamentos da estação. A empresa brasileira de serviços hospitalares anunciou o repasse de 1,6 milhão de reais ao Hospital Universitário Getúlio Vargas. Os recursos serão destinados à modernização de cirurgias com a aquisição de um microscópio especializado e de um neuronavegador para cirurgias da unidade, principalmente as neurológicas, principalmente estas. O repasse foi feito por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. De acordo com a Universidade Federal do Amazonas, que administra o HUGV, as aquisições vão melhorar e modernizar microcirurgias cranianas, remoção de tumores, biópsias, tratamento cirúrgico de epilepsia, tumores modulares e aneurismas cerebrais, por exemplo. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, pronto socorro, 28 de agosto, teve uma movimentação muito agitada durante o final de semana. Para se ter uma ideia, e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo, um homem deu entrada à noite de ontem com vários hematomas espalhados pelo corpo. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. De sábado para domingo, 3 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa foi ferida a facadas, outra deu entrada vítima de tiro. Todos que deram entrada no 28 de agosto foram muito bem atendidos pelos anjos da vida daquela unidade de saúde. Os anjos da vida são médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Pronto socorro, João Lúcio. Um homem deu entrada vítima de bala, vítima de tiro. Ele recebeu os bombons da morte na área da zona leste da cidade, levado por uma ambulância do SAMU. Ele deu entrada, era por volta de 19 horas e 17 minutos. Quando deu entrada, ele estava entre a vida e a morte, mas logo foi muito bem atendido, passou por cirurgia, está internado. Não está muito bom não, está entre lá e entre cá. Tá 50% para viver, 50% para morrer. O que ele mais pede para Papai Noel é que ele não parta dessa para pior. Ainda do pronto socorro, João Lúcio, um homem de 22 anos de idade, conhecido na área da zona leste da cidade como Rato. O Rato levou-lhe uma pisa e ainda por cima uma paulada. Ele está ainda em estado gravíssimo, ainda não acordou, está em estado de coma. Levou-lhe uma paulada, pense na paulada bem dada. Até o presente momento ele continua indo, né? Tá indo, vai para lá e vem para cá. Vai dessa para pior, não vai dessa para pior. As informações dão conta de que o Rato, o apelido já diz tudo, né? O Rato é acostumado a mexer nas coisas alheias.
Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada com uma estocada, com uma facada na barriga. As informações dizem o seguinte, que esse homem estava brigando com o seu colega de copo. Antes da facada, Paulo Guerra, Hamilton Cabral e ouvintes, ele estava feliz, era só gargalhadas, ele achava graça de tudo. Com seu companheiro de copo, ele tomava a cerveja de pobre, o famoso litrão, até que houve um desentendimento e daí em diante, Paulo Guerra, houve uma briga e um deles sacou uma faca e enfiou na barriga do outro, o que levou a facada. Segundo o homem que estava escutando a conversa, a briga dos dois, é que o que levou a facada disse o seguinte: olha, mano, eu sei de umas coisas que vêm acontecendo na tua casa. Eu tenho certeza que a tua mulher vem recebendo a visita de outro homem. Segundo as informações, o que recebeu a notícia não gostou. Isso não é verdade. Trata-se de uma mentira, disse o homem que estava com a faca. Minha mulher é uma santinha, minha mulher é casta, minha mulher é tudo de bom, minha mulher não me trai. Daí deu-lhe uma violenta facada na barriga do fofoqueiro. Se você sabe que sua mulher anda de camaradagem, que a mulher do seu amigo anda de camaradagem com outro homem, não fale nada não, mano, fale não, que ainda pode levar, é uma facada na barriga. Foi o que aconteceu com o jovem de 22, foi contar pro outro que a mulher dele, rapaz, ele não gostou e acabou dando uma facada na barriga do outro. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, no pronto-socorro João Lúcio, uma mulher de 24 anos de idade deu entrada vítima de queda. Ela caiu e as informações dão conta de que ela foi apanhar abacates e acabou quebrando, né? O galho quebrou e ela deu entrada por volta de 19 horas de ontem com vários hematomas pelo corpo, a cabeça quebrada, desmaiada e outras fraturas pelo corpo. Ela deu entrada, era por volta de 19 horas e 30 minutos, era a noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo. O Platão Araújo fica no coração da zona leste da cidade. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem vítima de tiro, um homem que levou vários tiros pelo corpo, dava entrada no pronto socorro Platão Araújo. Lá de tudo foi feito para salvar a vida dele. Ele ainda ficou depois de ser medicado, depois de ser operado por ali, vai não vai, mas na madrugada de hoje não teve jeito não, acabou partindo desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um rapaz de 24 anos de idade, depois de se meter uma briga generalizada, essa briga aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira, ele levou 2 facadas e deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Passou por cirurgia, já está melhor e não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Isso tudo graças aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, que se dedicam em todos os plantões para salvar a vida de pessoas que eles nem conhecem. Trabalham e trabalham muito, salvam muitas vidas, todos os profissionais do Platão Araújo. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Não bata em mamãe, respeite mamãe, mamãe não merece apanhar. Assim dizia um filho para um covarde que estava batendo na própria esposa. Foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, embriagado e furioso e enciumado. Um homem de 48 anos de idade foi assassinado pelo próprio enteado. É que ele bateu e bateu muito na esposa. O filho da mulher soube e foi lá tomar satisfação. Por que tu tá batendo em mamãe? Aí o outro lá não gostou. Venha que lhe quebra os chifres, venha que mato você, vou te matar. Bati em sua mamãe, agora vou
te matar. Só que o rapaz foi mais rápido, pegou uma faca e matou, enfiou 3 vezes no próprio padrasto que estava batendo em sua mamãe. Pega, toma, partiu covarde dessa para pior, e o enteado também será preso nas próximas horas. Um cadáver foi encontrado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um cadáver foi encontrado no quilômetro 35 da M010, aquela estrada que que leva de Manaus a Itacoatiara. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo já estava em estado de decomposição quando foi encontrado por moradores da área, em uma área de mata da M010. Um corpo amarrado e decapitado foi encontrado na Avenida dos Oitis. Isso fica no Distrito 2, já na fronteira com o bairro Nova Vitória. Paulo Guerra e ouvintes, o corpo estava em condições terríveis, já estava em estado de decomposição, com as vísceras expostas e sem a cabeça. Isso aconteceu, repito, na área ali pertinho da pista da raquete, na área do bairro Nova Vitória. O homem que foi decapitado ainda não foi identificado. Eu conversava com Hamilton Cabral, companheiro da difusora, ele dizia: Pellegrini, esse decapitado perdeu a cabeça. Menos, tá, Hamilton? Comentário desnecessário e redundante. É claro que o decapitado perdeu a cabeça. Tiros pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi barbaramente morto. Foi morto a tiros. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, mais precisamente na rua Doutor Basílio. Esse homem ia caminhando pela rua. Ele arrastava o chinelo daquele pessoal que só anda de Havaiana. Teco, 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 teco. Ia arrastando a Havaiana no asfalto. Ele não sabia, mas ele estava prestes a morrer. É que um carro cheio de pistoleiros estava à procura dele, e até que o encontrou lá na rua Doutor Basílio. Ele ainda tentou correr, a vítima tentou correr, ele corria na frente e a morte atrás, ele corria na frente e a morte atrás, mas não adianta correr da morte. A morte o alcançou e o pistoleiro disparou 1, 2, 3 balaços da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi assassinado. Ele conheceu a morte lá na rua Doutor Basílio, no bairro Zumbi dos Palmares. Tiago de Oliveira, de 40 anos de idade, foi encontrado morto na casa onde morava. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro do Alvorada. Os amigos sentiram a falta dele, né? Cadê? Por onde anda o Tiago? O que o Tiago anda fazendo? Por que que Tiago está sumido? E resolveram ir até a casa de Tiago. Ao chegar lá, logo que se aproximaram da casa, já viram algo diferente. A porta estava arrombada. Entraram na casa e se depararam com a cena macabra. O Tiago estava morto. O Tiago morreu por asfixia. Tiago morreu com o fio com o cabo do ferro de passar. Ele foi estrangulado, morreu por asfixia, infelizmente, lá no bairro Alvorada. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, já está trabalhando no caso. No bairro Jorge Teixeira, um homem foi morto a tiros. Ele tinha de 30 a 35 anos de idade, é o que acredita a polícia. Esse homem estava cheio de bala, Paulo Guerra, e ninguém quis dizer como é que foi que os bandidos fugiram. Não sabe que ele estava na frente da casa dele quando foi alvejado a tiros e acabou morrendo na hora.
Uma mulher de 24 anos que já foi presa. Ela matou o próprio ex-namorado. Isso aconteceu na casa onde ela mora. As informações dão conta de que o ex-namorado chegou para agredi-la, chegou para matá-la, chegou para fazer graça e ela reagiu e acabou matando esse homem. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não deu para ele não. Acabou morrendo e morreu na base da faca. Um proprietário de uma casa de forró, conhecido como Diego Maurício, acabou sendo assassinado na madrugada de hoje. Então, isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Alvorada. Ele, segundo as informações da 10ª SECOM, ele estava, Paulo Guerra, ele foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. Logo anunciaram o assalto e pediram para ele trocar o celular. Há quem diga que o crime foi um latrocínio. Tem essa versão de latrocínio. Os bandidos chegaram e anunciaram o assalto e pediram o celular. Ainda segundo as testemunhas, ele teria reagido ao assalto e acabou morrendo. E que ele, para entregar o objeto, para entregar o celular, um dos homens atirou e matou esse homem, que foi levado ainda ao SPA do Alvorada, mas acabou morrendo. Infelizmente, é mais uma vítima da violência, é mais uma vítima de latrocínio. Diego Maurício Soares, 28 anos, foi morto por bandidos durante um assalto, quando queriam levar-lhe o celular. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 68 exames de corpo de delito. Passarinho da morte sobrevoou a cidade. Um passarinho preto, feio, pelado, do canto terrível, cantou: cadê o passarinho? O passarinho sobrevoou a cidade. É contigo, Paulo Guerra. Pelegrini, algumas informações complementares aqui. Um ônibus articulado, o conhecido Pata-Choca, está em pane mecânica na Torquato Tapajós, próximo ao Nova Era, claro, causando problemas ao tráfego, não é, Pelegrini? Com certeza, Paulo Guerra, você que está dirigindo, bem em frente ali a antiga fábrica da Philips, é de quem vai para o centro da cidade, com certeza vai atrapalhar e muito, Paulo Guerra. Uma equipe do Manostrans já deverá se deslocar até o local para orientar na fluidez do trânsito. Outra reclamação, Pelegrini, em virtude das obras na rotatória da Samsung, o engarrafamento já chega na maternidade Ana Braga nesse instante, tráfego lento naquela área, Pelegrini, e assim como também óleo na pista na curva da final da Max Teixeira, entrando na Torquato Tapajós. Já tinham 2 carros no canteiro central, Pelegrini. Paulo, então vamos comunicar o Manostrans o mais rápido possível, que eles chegam com aquele pó de serragem para diminuir ali aquela questão do óleo. E a rotatória da Samsung está passando por obras, Paulo. É devido a obras que está com esse grande congestionamento, mas já passei por lá agora há pouco, agentes do Manostrans, mas das três faixas da pista, Paulo, na chegada ali da rotatória, apenas uma faixa à disposição do tráfego, e por isso esse grande congestionamento. Esportes. Mano Menezes não é mais o treinador do Palmeiras. Após a derrota para o Flamengo neste domingo, o treinador não resistiu à pressão e deixou o comando técnico da equipe com apenas 3 meses de trabalho. Curiosamente, Luiz Felipe Scolari também caiu após uma derrota para o Flamengo ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe será comandada nas últimas 2 rodadas do Nacional pelo auxiliar Andrei Lopes. O diretor de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista após a derrota para o Grêmio por 3-0 ontem em Porto Alegre. Na saída da delegação do estádio, o Cartola, em um dos maiores ídolos do clube, reforça a ideia de manter o técnico Fernando Diniz para a próxima temporada. Será, Eduardo? Os jogos de ontem pelo Brasileirão: Goiás 1, Fortaleza 2. Avaí 1, Fluminense também 1. Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Palmeiras 1, Flamengo 3. CSA 1, Bahia 2. Grêmio 3, São Paulo 0. Santos 2, Chapecoense 0. A rodada será complementada hoje com Vasco e Cruzeiro às 20 horas. Últimas notícias.
Segue as investigações sobre as mortes durante um baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, no fim de semana. 9 pessoas morreram pisoteadas durante um tumulto em meio a uma ação policial na comunidade na madrugada de domingo. Na noite de ontem, os moradores fizeram um protesto pedindo justiça. Em um áudio enviado ao governador do Pará, Helder Barbalho, sobre a situação dos incêndios na área de proteção ambiental APA Alter do Chão, no oeste do Pará, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, afirma que o local é área de invasores e que teria polícia por trás disso. No áudio enviado ao governador no dia 15 de setembro, Nélio fala ainda que o povo lá anda armado e que os bombeiros não teriam ido ao local conhecido como Capadócia. Só está a brigada lá, o bombeiro não está indo lá, falou o prefeito. Depois o prefeito ainda disse que é preciso identificar esses criminosos. O governo se prepara para publicar um decreto alterando a Política Nacional de Educação Especial. A informação foi dada pela Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Regina Limeira de Sá. Templos religiosos e entidades beneficentes de assistência social poderão continuar isentos de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços até 31 de dezembro de 2032. A proposta de um projeto de lei complementar de autoria da deputada Clarissa Garotinho do Prós Rio de Janeiro, aprovada em maio pelos deputados, pode ter a última votação no plenário do Senado nesta terça-feira, em regime de urgência. Um tiroteio no bairro francês de Nova Orleans, sul dos Estados Unidos, deixou 11 feridos na madrugada de ontem, informou a polícia local, acrescentando que 2 pessoas estão em estado crítico. A troca de tiros aconteceu por volta das 3 horas da manhã em uma rua comercial do bairro histórico da cidade. Protestos em grande escala ocorreram em Hong Kong enquanto a polícia usava gás lacrimogênio a fim de dispersar os manifestantes. Uma grande multidão foi às ruas desse domingo a fim de dar as boas-vindas à legislação americana que apoia os direitos humanos e a democracia em Hong Kong. Os manifestantes também fizeram uma marcha exigindo que o governo de Hong Kong aceite suas reivindicações que incluem a introdução de voto direto para a escolha do chefe do executivo do território. Os organizadores disseram que 380 mil pessoas participaram da marcha. O parlamento do Iraque aceitou neste domingo a demissão do governo de Adel Abdul Mahdi e o chefe da Assembleia anunciou que pedirá ao presidente da República que aponte um novo primeiro-ministro. Para cada 1.000 pessoas do mundo, existem 5,4 vítimas da escravidão moderna. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 25% das vítimas desse tipo de abuso são crianças. É para chamar a atenção para a questão que 2 de dezembro se tornou o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão. O dia marca a data da adoção pela Assembleia Geral da Convenção da ONU para a supressão do tráfico de pessoas e exploração da prostituição de outros. O foco deste dia está na erradicação das formas contemporâneas de escravidão, como tráfico de pessoas, exploração sexual, casamento forçado e recrutamento forçado de crianças para uso em conflitos armados. A ONU aponta que a escravidão evoluiu e se manifestou de diferentes maneiras ao longo da história. Governo de todo o mundo se reúne nesta segunda-feira em Madrid, na Espanha, para participar da Conferência da ONU sobre o Clima, COP25, que encerra no dia 13 de dezembro. À medida que a emergência climática se intensifica e as emissões de gases de efeito estufa continuam a crescer, as Nações Unidas pretendem decidir quais os próximos passos para combater esta ameaça. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, discursará na cerimônia de abertura. Segundo seu porta-voz, ele deve fazer um apelo aos líderes mundiais para que aumentem sua ambição para alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Guterres também deve pedir que adotem as últimas regras sobre a implementação desse acordo. O chefe da ONU terá encontros com jovens ativistas e se reunirá com vários líderes mundiais. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo, R$998 em 2019, começam a receber nesta segunda-feira a segunda parcela do 13º salário. O pagamento vai até 6 de dezembro. A primeira parcela já foi paga entre agosto e setembro. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado votará nesta terça-feira o relatório da reforma da Previdência dos Militares. A reforma tem vantagens em relação aos trabalhadores da iniciativa privada e a servidores públicos. Eles receberão salário integral ao se aposentar, não terão idade mínima obrigatória e vão pagar contribuição de 10,5%, iniciativa privada paga 7,5%.
a 11,68% ao INSS. Com esses benefícios, a economia da reforma dos militares vai cair de 97,3 bilhões para 10,45 bilhões em 10 anos. Se aprovado, o texto segue para o plenário do Senado, que precisa de maioria simples para transformar o projeto em lei. Em muitos casos, votações simbólicas garantem a aprovação do texto. Tecnicamente, os militares não se aposentam. Eles vão para a reserva remunerada e continuam à disposição das Forças Armadas, sendo definitivamente desligados apenas quando são reformados. Além de mudar as regras para isso, a reforma dos militares inclui uma reestruturação da carreira que aumenta a remuneração. Alguns dos maiores bancos do país vão fazer um mutirão a partir de hoje para renegociar dívidas de clientes em atraso. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, os débitos serão negociados em condições especiais. O mutirão faz parte de um acordo de cooperação com o Banco Central e vão participar Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander. De 2 a 6 de dezembro, a partir de hoje, portanto, mais de 200 agências bancárias dessas instituições em todo o país vão ficar abertas até às 20 horas. Além de renegociação de dívidas, será possível obter orientação financeira. Destaques de cá para os principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Sem refeição, alunos da Venezuela desmaiam de fome na escola. A Folha de São Paulo. A ação policial contra o baile funk de Paraisópolis deixa 9 mortos. O Estado de São Paulo. O ministro determina que a Justiça Federal avalie por hora processo sobre tortura de presos no Pará. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Jair Renan, filho 4 de Bolsonaro, se prepara para entrar na vida pública. Valor econômico. Rendimento e massa salarial aceleram o consumo. Estado de Minas. Mãe e ex-mulher de rei do Bitcoin são sequestrados por dívida de 8 milhões. Jornal do Comércio no Recife. Ministério da Saúde estima que 135 mil pessoas vivem com HIV e não sabem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Passageiro em carro de aplicativo mata suspeita após ser ameaçado quando chegava à própria casa. Porto Alegre, 0 hora. Queda de ônibus em Rio deixa 19 mortos na Rússia. Edições impressas locais do Diário do Amazonas. Forças debatem ações na área de fronteira. A crítica. Exportações para a China. A alta da carne causa queda nas vendas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini na editoria de polícia. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.